Olá, tudo bem? Bom, hoje eu quero falar com você um pouco como é ser cristão, como se transformar num cristão. Então a mensagem que eu tenho para você nesse dia, ela se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a dádiva de Deus para nós foi dar o seu único Filho para morrer por nós. Mas aí eu queria falar com vocês hoje sobre 4 bases para ser um cristão. A primeira delas é entender que eu e você somos pecadores. E aí vocês vão me perguntar assim, o que é pecado? Bom, pecado é tudo aquilo que me afasta de Deus. Então tudo aquilo que me afasta de Deus é pecado. Tudo aquilo que me tira a minha conexão com Deus é pecado. E aí não existe um pecado maior ou um pecado menor. Todos são pecados. Por isso que Deus deu o seu Filho para morrer por nós, para perdoar os nossos pecados. Então, você precisa entender que você é um pecador. Todos nós pecamos. Todos nós erramos. Mas aí vem uma segunda parte, uma segunda questão de que nos faz ser um cristão, que é a necessidade de arrependimento. E o que é arrependimento? É eu me arrepender daquilo que eu cometi. É eu me arrepender daquele pecado. É eu me arrepender e não cometer mais aquele pecado, aquele erro. Então, se você pecou, se você errou, você vai pedir perdão a Deus por esse pecado. Você vai pedir para que Ele possa perdoar a sua vida desse erro que você cometeu. O terceiro ponto é aceitar que Jesus Cristo morreu por nós. E a mensagem que nós lemos fala exatamente sobre isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, deu o seu único Filho para morrer por mim e por você. Então, eu preciso aceitar, e você também precisa aceitar, que Jesus Cristo morreu por nós. Essa é a terceira questão, para que você possa entender e ser um cristão. A quarta questão, dizer para Jesus. Conversar com Jesus Cristo. E aí, eu acho que a gente consegue englobar essas 4 coisas nessa última, de conversar com Jesus Cristo. Por quê? Se você entende que você é um pecador, se você tem a necessidade de se arrepender, você já sabe essa necessidade, você tem essa consciência, e você aceitar que Jesus Cristo morreu por você, então você vai conversar com Ele. Mas conversar é conversar. É como se você estivesse conversando com um amigo seu. E aí vai te ouvir, e aí vai te escutar. E a partir de então, você vai conseguir ter uma nova caminhada em Cristo. Foi o que nós falamos no vídeo anterior. Uma nova forma de vida. Ser cristão é isso, é ser seguidor de Cristo. É ser uma nova criatura em Cristo. Mas eu preciso também entender esses 4 pontos, que é entender que eu e você somos pecadores, e que podemos errar e pecamos, temos a necessidade de nos arrepender dos nossos pecados, entender que Jesus Cristo morreu por nós e falar com Ele, e conversar com Ele.
Entendendo esses 4 pontos, nós podemos entender e já caminhar para começar uma vida cristã com Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida. Um abraço.